Jovem Pan Saúde. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Jovem Pan Saúde. Muito obrigada pela audiência e pela companhia. Eu sou Lívia Zanolini e no programa dessa semana vamos falar sobre transtorno do espectro autista, condição que altera o neurodesenvolvimento, prejudicando a organização de pensamentos, sentimentos, emoções e comprometendo a comunicação e a interação social do paciente. Existem diferenças dentro do próprio espectro. Enquanto alguns indivíduos realizam a maioria das tarefas do cotidiano sem precisar de apoio, outros já precisam de auxílio, até para executar atividades que são consideradas extremamente simples. Estudos apontam que o transtorno do espectro autista atinge de 1 a 2% da população mundial. E no Brasil, há aproximadamente 2 milhões de autistas, muitos sem diagnóstico e sem tratamento adequado. E para a gente falar mais sobre esse assunto, a gente recebe aqui no Jovem Pan Saúde a psicanalista doutora Elisandra Souza. Bem-vinda, doutora. Prazer estar aqui com você. Prazer é nosso. E também o Dr. William Rezende, neurologista e diretor clínico da Clínica Regenerate. Doutor, bem-vindo também. Obrigada. Muito obrigado pelo convite. E para a gente já começar a conversa de hoje, eu quero trazer uma explicação para você. O termo espectro foi inserido ao nome do transtorno autista em 2013, portanto há 10 anos, por causa da diversidade de sintomas e níveis que as pessoas apresentam. Cada indivíduo com autismo tem seu próprio conjunto de manifestações, tornando-se único dentro desse espectro. Eu trouxe essa informação, doutora, começando com a senhora, para a gente mostrar a infinidade de possibilidades de sintomas, de manifestações que existem quando a gente fala do espectro, do transtorno do espectro autista. Mas dá para a gente trazer algumas informações gerais a respeito dessa condição? A gente sempre vai estar falando de sujeitos. Inicialmente a gente vai estar falando de crianças, né, que são as pessoas que vão aparecer mais, pelo menos dentro da clínica psicanalítica, né, que inicialmente aparecem na nossa clínica, que tem dificuldades da fala, né, da comunicação, então não interagem tanto, são pessoas que têm dificuldade de interação, então aquelas pessoas que tem um convívio social mais difícil, mais complicado. Muitas vezes possuem interesses específicos por alguns objetos ou por algumas situações. Então, de uma forma mais geral, a gente pode pensar aí nesses pontos, que são até pontos que clinicamente a gente observa para pensar num TEA, né, num transtorno de espectro autista. Aí depois a gente vai estar pensando, claro, em algo mais específico e até nos níveis, né? Pessoas que têm mais um desenvolvimento maior ou um nível maior de dificuldade de comunicação ou de interação social. Agora, doutor, o que leva alguém a ter o transtorno do espectro autista? O que acontece dentro do paciente para que haja essa condição? A grande maioria tem uma correlação genética. A correlação genética da pessoa com o espectro autista é muito significativa, mas não é a única explicação. Tem outros fatores para famílias que não têm um histórico genético tão claro assim, que também acabam aparecendo familiares, filhos com transtorno de espectro autista. Ainda cogita-se alterações de mutação das vitaminas, como da metilfolato, outras tentam fazer uma correlação com a idade avançada dos pais para a gestação, mas não se sabe ainda a grande maior parte da causa do transtorno de espectro autista. Sabe-se que ele tem uma origem biológica, porque já se manifesta assim que a pessoa, que a criança, o bebê, começa a ter as manifestações
os marcos neurológicos de desenvolvimento emocional, social e comunicação. E o marcador mais típico é histórico familiar positivo para transtorno de espectro autista. Doutor, deixa eu devolver para o senhor, porque a gente estava falando no começo do programa, né? Eu trouxe explicação sobre por que a inclusão do termo espectro há 10 anos e a doutora estava explicando sobre essa diferença gigantesca que pode haver de um caso para outro. Se a gente for trazer aqui alguns exemplos para quem está acompanhando o programa, o que seria um caso mais leve de autismo e o que seria em relação a manifestações, tá? E o que seria um caso mais grave? Um caso mais leve, ele pode passar por uma pessoa normal, às vezes com um pouco de dificuldade social. Essa pessoa, ela fica com normalmente hábitos mais rotineiros, ela tem muita rotina, ela fica com uma flexibilidade menor, ela é mais rígida com as coisas e com as rotinas dela e com outros elementos, ela tem uma rigidez maior, ela fica muito com tendência a ficar mais obcecada com determinados assuntos, objetos ou temas, e tem, às vezes, uma dificuldade social maior. Até pessoas que, às vezes, casaram, têm família, mas é aquela pessoa que tem dificuldade a sair, ir para um evento que tenha mais pessoas, mais sociabilidade, ter que lidar com situações novas, pessoas novas. É aquela pessoa que às vezes evita, mas entre isso de achar que, antigamente achava que essa pessoa era só uma antissocial, uma pessoa antissocial, hoje em dia a gente consegue pegar esses elementos todos e ver que isso tem um elemento histórico já na vida da pessoa, de restrições sociais, de restrições de hábitos e rotinas muito fortes que dá para poder fazer um espectro leve. Agora, um espectro grave seria o autista que não comunica, aquele autista que ele não consegue verbalizar, ele não consegue falar, ele é mudo no sentido de falar as coisas. Ele até pode, às vezes, compreender, mas ele não fala. E ele, às vezes, só comunica através de grunhidos, gritos ou choros. E tem uma dificuldade de interação social muito grande, não olha nos olhos, ele não se demonstra afeto de uma maneira adequada. Ele tem dificuldade no aprendizado das coisas também, tem um retardo justo pela linguagem e pela interação social baixa, tem dificuldade no aprendizado das coisas e do autocuidado da vida de si, e tem uma série de limitações que são muito grandes, como de um autista não verbal, sabe? E às vezes até relacionadas com o cuidado do próprio corpo, como, por exemplo, um autista mais grave, ele pode demorar muito mais tempo para controlar a urina e ainda ficar precisando de fralda por muito tempo, por exemplo. E não conseguir se pentear o cabelo, escovar os dentes, entender uma rotina de autocuidados. Isso tudo a gente vê no autista mais grave. E que normalmente ele acaba ficando muito mais restrito à casa e à família. Que são aquelas questões que eu levantei no começo, né, doutora Elisandra, de casos em que os pacientes têm extrema dificuldade em executar essas tarefas mais simples, como o doutor William bem descreveu. Uhum. São casos mais raros, esses mais complexos, mais extremos ou não? Não seria casos mais raros, né? Talvez apareça menos na clínica, pelo menos para a clínica psicanalítica, porque é interessante quando o doutor fala, né, desses casos mais leves, porque talvez sejam aí os casos, por exemplo, onde hoje aparecem mais os adolescentes e os adultos. Sim.
né? Hoje a gente tem muito mais diagnósticos de adolescentes e adultos aparecendo e até se diz, por que aumentaram tanto os diagnósticos, né, em adolescentes e adultos? E é claro, existe uma gama maior de informação, as pessoas estão conhecendo mais os diagnósticos e por isso procuram saber, vão atrás dos médicos, né, para entender o que é e fazer esse diagnóstico, mas existe toda essa questão de uma normalidade de comportamento, e a pessoa tem ali alguns hábitos que são considerados diferenciados, mas que ela consegue agir normalmente e trabalhar e casar, mas tem alguma coisa ali que é diferente e, de repente, depois de algum tempo, tem o diagnóstico, né, de autismo. Então, esses casos talvez mais graves, eles ficam realmente, como o doutor falou, mais restritos à família. Talvez agora comecem a aparecer mais na clínica, até porque hoje em dia as pessoas começam a ter menos vergonha, né? Existe ainda a questão de um preconceito, né? Atrapalha o tratamento, atrapalha muito a questão do tratamento, sim, né? As pessoas têm vergonha, né, de não querer mostrar, então, esse filho problemático, né? Existe a questão da família, de quem é esse filho, né? Aquela coisa de onde foi que a família errou, né? Para este filho estar ali naquela condição. Então, esse filho fica realmente recluso, né? Na família. Então, talvez comecem a surgir, então, esses casos mais graves agora. Então, não sei se o doutor teria essa estatística, né? Para dizer dessa diferenciação, sim, de casos mais leves ou mais graves, assim, em proporção, mas não sei se são mais raros. Aparentemente, parecem assim mais difíceis de aparecer na clínica, pelo menos nessa clínica mais terapêutica. Talvez não números, doutor, mas vivência também, né? De consultório, de atendimentos. Esses casos mais graves, mais complexos, são mais raros? Tendem a ser mais raros? Não tendem a ser mais raros, não. Mas eles normalmente são feitas as terapêuticas que são possíveis de serem feitas na infância e na adolescência, e aí chega um limite aonde tem as terapêuticas que são possíveis de ser realizadas para esses casos. E aí, depois, eles normalmente não faz sentido eles continuarem buscando terapêuticas, porque o que já tinha de resultados já teve esses resultados, não vai ter mais. E então eles acabam ficando mais restritos à família e alguma rotina na família que dá um sentido à vida daquele paciente. Então, a gente não vê tantos eles assim na rua e na sociedade, porque, primeiro, é muito difícil para eles, não só na clínica terapêutica, como na rua propriamente. Um autista que é mais grave, ele se incomoda com o barulho dos carros, ele pode se incomodar com a claridade, ele pode se incomodar com o número de pessoas. Então, ele já tem dificuldades naturais para simplesmente sair à rua. E como já não tem mais uma perspectiva terapêutica depois de certo ponto que já foi feito, aí ele também não costuma ficar indo tanto em terapêuticas. E assim acaba ficando mais restrito. Ele não é tão visto porque ele simplesmente não sai tanto à rua e não sai tanto à sociedade. Mas não que ele exista pouco. Por exemplo, o meu cunhado, ele é um transtorno de espectro autista, ele tem comunicação verbal, mas extremamente restrita. E ele quase que não sai de casa, ele quase que não faz nada fora de casa. Quando ele vai fazer alguma coisa fora de casa, é com o pai, a mãe
e todo mundo junto, e ainda assim custa acontecer algo do tipo. E bem, eu acho que é o que acontece para a grande maior parte dos autistas mais graves, é isso, eles ficam numa rotina muito restrita à família, que é onde eles se sentem seguros. Sim, nós fizemos aqui uma longa contextualização sobre o transtorno, sobre as inúmeras variáveis que ele apresenta e claro que a gente precisa entrar na questão do tratamento e na questão social também que a gente chegou a citar, né, doutor? Eu vou começar com o doutor, mas eu quero ouvir ambos, que eu sei que vocês devem atuar em frentes um pouco diferentes, né? Vou começar então com o doutor William. Feito então um diagnóstico, doutor, como se inicia e como se dá esse tratamento e esse acompanhamento? Bem, tudo depende da faixa etária onde se dá o diagnóstico. Se o diagnóstico é feito já nos primeiros anos de vida, muita coisa é feita com estímulo, através de terapia ocupacional, psicólogos e neuropsicólogos, profissionais que atuam em habilidades de vida diária e fonoaudiólogo. Então, todos esses vão atuar sobre os determinados momentos das dificuldades. Por quê? Se ele tem dificuldade social e de regulação emocional, isso é treinado com o psicólogo cognitivo comportamental e com o profissional neuropsicólogo também. Se ele tem dificuldades em linguagem, quem ajuda bastante é o fonoaudiólogo. Se ele tem dificuldades práticas de fazer determinadas coisas, de executar mesmo, de pegar, passar água de uma mão para outra, abotoar, ajudar a vestir a roupinha, fazer determinadas tarefas que já se espera para uma criança em determinada idade, o terapeuta ocupacional que acaba dando os estímulos para eles. Caso ele tenha alteração de comportamento, como agressividade, gritos, agitação, medicamentos podem ser aplicados para ajudar a controlar esse excesso, essa exacerbação do aspecto emocional do paciente. E, obviamente, sempre tentando o médico fazer um diagnóstico diferencial, se realmente são sintomas do autismo ou tem outras coisas, como pode estar com dor e não está conseguindo verbalizar, não está conseguindo explicar, como pode ter criança que tem enxaqueca também, ou que tenha alguma síndrome ansiosa em cima de todo o quadro, pode estar sofrendo com uma ansiedade também, que aí pode ser medicada essa ansiedade. E o tratamento ele é muito individualizado. Por exemplo, já saiu um artigo na Nature, que é extremamente conceituado, essa revista, sobre o estudo da ocitocina para melhorar a parte de sociabilização de pacientes com transtorno de espectro autista. E veio positivo. A ocitocina, ela é chamada também do hormônio do amor, porque ela ajuda a mãe, ela tanto faz para ejetar o leite, quando a criança está mamando o bebê, como para fortalecer os vínculos afetivos da mãe com o bebê. A ocitocina, quanto mais ela é secretada, quanto mais ocitocina inunda o cérebro em relação a um ser, maior a sociabilização, maior o afeto com aquele ser. E isso foi a coisa postulada para testar a ocitocina no tratamento do espectro autista. E bem, tem outras coisas que a terapeuta ocupacional faz, como o treino sensorial. O espectro autista, às vezes, ele pode ter uma sensibilidade sensorial tátil, auditiva, visual, muito grande, e ele pode fazer o treino sensorial para que ele tenha menor incômodo com diferentes texturas, diferentes situações, temperaturas, barulhos, luminosidade, e isso tudo pode ser trabalhado com a terapeuta ocupacional. São inúmeras possibilidades, são várias as frentes possíveis de
terem essa atuação dos profissionais. Em relação à psicanálise, doutora, se aplica para qualquer caso ou não? Então, a psicanálise vai trabalhar principalmente com a criança, a questão com os jogos, com a possibilidade de relação. Vamos pensar assim, com a construção de relação, com o jogo simbólico, com essa possibilidade de uma criação de subjetividade naquela criança. Vamos pensar assim, disso que o doutor falou, a psicanálise é um dos braços, sim, né? Então, o psicanalista vai atuar numa dessas frentes, né? Então, continuará tendo o médico, o fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional. Agora, uma das coisas que eu acho importante nesses casos e que a gente sempre pensa e sempre aponta para a família é o olhar para os pais. Porque a gente sempre pensa, a criança ou o adolescente, mas sempre olhar para esse pai, essa mãe ou esse cuidador que está num processo de angústia também. Principalmente quando se descobre, se tem o diagnóstico de que o seu filho está com um transtorno. Porque não é tão simples assim para um pai e uma mãe que recebe um diagnóstico de um transtorno. E muitas vezes os pais ali vem com essa enxurrada, né, de olha, agora o seu filho precisa, né, desses múltiplos profissionais. E joga as expectativas lá na lama, então, né, eu acho que o doutor falou muito bem, né, dessa quantidade de profissionais que vão olhar. Claro que a psicanálise trabalha de uma forma um pouco diferente de um psicólogo, mas isso os pais ali vão conversar com o profissional e vão se adaptar dentro daquilo que entendem, o médico também dentro daquilo que entendem melhor, mas eu acho que é importante também dentro disso olhar para a angústia dos pais, porque também vai fazer parte de um melhor tratamento para a criança. É um tratamento para a vida. Para a vida. Não é para o período, né, doutora? É bom explicar isso. Exatamente, porque muitas vezes se olha muito para a criança, mas se esquece, vou usar a mãe, mas usando a mãe como um contexto geral da, né, família, né? Assim, e essa mãe às vezes está extremamente desgastada de tanto que leva e traz, né, de um profissional para o outro, e muitas vezes tem que trabalhar ainda, tem que cuidar da casa ainda, tem outros filhos e ninguém olha para ela. Então, eu acho que é importante também, além de todo esse quadro, né, do transtorno, desse conhecimento sobre o transtorno, que eu acho extremamente importante, mas também olhar para esse sujeito cuidador, para esse sujeito que tem também essa responsabilidade. Então, a psicanálise, ela vai apontar também para esse outro sujeito. Então, olhar para a criança, claro, trabalhar dessa forma também, a questão dos jogos, do brincar, de emergir, tentar emergir desse sujeito, criança ou adolescente, um sujeito, né, para tentar fazer com que esse sujeito se relacione com o mundo, mas também olhar para esse que cuida, né? Perfeito, doutora. Eu quero entrar em outro ponto aqui. Vou trazer uns dados, doutor William, e quero repercuti-los com o senhor, porque a gente sabe da fragilidade do poder público e das políticas públicas em dar o devido andamento para esses pacientes que precisam desses tratamentos. Por exemplo, em outubro, o relator da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano que vem, o deputado Danilo Forte, ao apresentar o relatório dele, solicitou aos parlamentares que coloquem recursos de emendas orçamentárias em núcleos de atuação ou de atenção às crianças que tenham transtorno do espectro autista. Ele disse que o projeto do orçamento veio com um recurso para esses tratamentos, um recurso da ordem de 156 milhões de reais para criação e manutenção desses núcleos, mas que espera multiplicar esses recursos por 5 por meio da destinação de emendas.
Esse apelo, essa frente de atuação do relator dessa proposta, da LDO, vem em boa hora, doutor, porque quando a gente fala no universo de brasileiros, não vou nem trazer para o contexto mundial, para o universo de brasileiros que lidam com esses transtornos, e aí a gente multiplica o número de brasileiros ao levar em consideração os familiares desses pacientes que têm autismo. 156 milhões para políticas públicas é pouco, né? Como um número inicial parece pouco, mas é muito difícil eu julgar esses números sem eu ter um conhecimento mais aprofundado disso, um pouco em relação ao quê. Mas o fato já de ter algo destinado já é muito melhor do que antes, que não tinha talvez nada. Porque imagina esse tanto de terapêuticas que são necessárias para tentar estimular e tentar fazer que o paciente de espectro autista tenha uma vida mais normal possível, que são necessários, e se é uma família de baixa renda, fica inviável para eles terem todos esses profissionais. Então, ter políticas públicas para que facilite o acesso a esses profissionais é extremamente bem-vindo. Lógico que quanto maior a verba para centros que lidem com questões de doenças neuropsiquiátricas, melhor, porque é sinal de que as pessoas estão valorizando a saúde neural das pessoas. Está pondo em realidade a neurodivergência. E que isso é importante, sim, pode ser maior, ser melhor, com certeza, mas eu também não sei dizer aprofundadamente o quanto que representa esse valor, se é pouco, se é muito. Eu digo, doutor, e até passo para a doutora, que a gente está no finalzinho do programa, é justamente levando em consideração que a gente tem uma infinidade de tratamentos para esses pacientes e nós temos milhões de pessoas nessa condição aqui no Brasil e ainda tem de se levar em consideração os familiares que precisam desse suporte, como a doutora estava falando. Mas só de saber que os políticos estão olhando para as pessoas nessas condições, já mostra que estamos evoluindo em relação ao olhar para essas pessoas, doutora? Com certeza, né? Como o doutor disse, é melhor que nada, né? Um pouquinho é melhor que nada. Eu acho que é importante ter a visão, né? Olhar realmente. Claro que é um trabalho ainda. Tem gente trabalhando, tem gente lutando para que realmente esses sujeitos e esses familiares sejam vistos, para que se dê realmente a importância que tem que se dar para esses sujeitos, para que eles tenham realmente tratamento digno, né? E que o governo que arrecada tanto, que dê a destinação correta para aquilo que é necessário, né? E que o tratamento é um tratamento múltiplo, né? Não é com um único remédio. O diagnóstico já é um diagnóstico também que não é tão simples, né? Não é um exame único que você consegue diagnosticar. Então, não é tão simples, né? Realmente o TEA não é uma coisa simples. Então, se não é simples, que tenha realmente um destino aí de verba que seja digno para essas pessoas. Perfeito. Nosso tempo acabou, mas eu queria agradecer a doutora Elisandra Souza, psicanalista, e também agradecer ao doutor William Rezende, neurologista e diretor clínico da Clínica Regenerate. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada. E a você que esteve conosco, muito obrigada pela audiência e pela companhia. Lembrando que se você quiser sugerir um outro tema, fazer alguma pergunta pra gente, sugerir algo, é só mandar um e-mail, saude@jovempan.com.br. Para rever essa e outras entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan News ou o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Um abraço para você e até a próxima. Jovem Pan Saúde. Realização Jovem Pan News.